Você já ouviu falar em fibrose pulmonar? Provavelmente sim, em diversos contextos. Olá, eu sou Ciro Pimentel, biomédico, e esse é o Ciência com C. E hoje o assunto é fibrose pulmonar. O que causa, quais são os tratamentos, como é feito o diagnóstico, quais são os sintomas que a pessoa tem quando começa a desenvolver esse problema e qual o prognóstico, ou seja, qual o tempo de sobrevida e de vida, de expectativa de vida depois que se tem um diagnóstico de fibrose pulmonar. Basicamente é o seguinte, fibrose é quando o pulmão, que ele é flexível, ele deixa de ser flexível e passa a ficar mais rígido. Por conta de cicatrizes e outros problemas, ele endurece o pulmão, ou seja, ele vira uma fibra, literalmente, nas palavras mais fáceis de compreender. Mas o que leva a esse problema? O que causa a fibrose? Tem diversos fatores, desde doenças como lúpus até outras doenças infecciosas, como causadas por vírus, até mesmo madeira, poeira de madeira, madeira velha, feno, qualquer coisa desse tipo pode passar pela proteção natural do nariz e chegar até o pulmão e causar uma doença que vai gerar sérios problemas para você. Além disso, tem aqueles pacientes que não tem uma causa específica, que não houve uma causa, não teve um diagnóstico específico do que levou àquela fibrose. Quais são os primeiros sintomas que uma pessoa com fibrose pulmonar vai sentir? Naturalmente, falta de ar, fraqueza, indisposição física, aquela dificuldade de respirar, aquela fadiga, um cansaço, perda de peso, tudo isso associado, óbvio que tudo que eu estou falando aqui deve ser feito com um diagnóstico médico, depois de você passar por diversos exames, as análises do médico, para que ele possa dizer, olha, isso é fibrose ou não. Apenas ter cansaço, fadiga, dificuldade de respirar, não significa que seja fibrose. Precisa se fazer um diagnóstico para determinar qual é o tipo de doença, qual é a causa. E não existe um tratamento que vá reverter a doença a ponto do paciente voltar a ter a mesma capacidade respiratória que ele tinha antes da doença. O tratamento, ele evita que a doença tenha uma aceleração muito rápida. Ele consegue retardar bastante e devolver ao paciente uma certa qualidade de vida, em alguns casos até uma boa qualidade de vida e ainda um bom período de tempo de sobrevida depois do diagnóstico. Mas o tratamento ele não tem como resolver o problema a ponto de você ter um pulmão novamente limpo 100% depois que teve a fibrose. Porque uma vez que fibrosou, ele não reverte essa característica. Fisioterapia, reposição de oxigênio, uso de oxigênio para suplementar, para melhorar a capacidade respiratória. A fisioterapia é muito importante e também o uso de medicamentos e o acompanhamento constante do médico para avaliar qual é o estágio, como é que aquilo está evoluindo no paciente. Mesmo com todo o tratamento, é muito pouco provável, na verdade não acontece uma cura, uma remissão total dos problemas, como eu já falei anteriormente. Quando o paciente tem um diagnóstico, ele tem uma expectativa de vida de 2 a 4, alguns já chegam até 8 anos, mas em média a expectativa é de 2 a 4 anos depois desse diagnóstico, porque quando vai ter o diagnóstico, a pessoa já vem apresentando problemas, ela só vai procurar o médico para fazer um exame depois que ela tiver com muita falta de ar por muito tempo, uma tosse seca que não passa nunca, uma indisposição física, uma perda de peso já considerável. Aí então que vai se procurar a orientação médica, que vai começar toda a análise, investigação do que está causando aquilo. Quando chega nesse ponto, a doença já está bastante evoluída e isso já dificulta muito você ter uma expectativa de vida muito maior. O que não exclui totalmente a possibilidade de, mesmo com a pessoa com um diagnóstico de fibrose pulmonar, poder viver aí mais 10, 15 anos. Mas não é comum. Comum a média de 2 a 4 anos. E pessoas que têm isso ainda na adolescência, ainda jovem, elas têm uma expectativa de vida até no máximo 40 anos, é a média de expectativa. Repito, não estou dizendo que com isso a pessoa não vai ter uma vida maior. Quer dizer que a expectativa média, que a maioria das pessoas desenvolve o problema, a expectativa média dela é nesse período aí. É uma doença que você pega com outras pessoas, é uma doença que você conversou com alguém, você vai ser contaminado, vai ser infectado. Não, ela não é dessa forma. Ela é causada principalmente por mofo, poeira de madeira, às vezes alguns vírus podem levar a isso, fungos muito provavelmente. Então ela causa uma cicatriz, essa cicatriz
ela vai fibrosando, ela vai ficando rígida, né? O corpo tentando combater aquela doença, aquele invasor, e isso vai gerando cicatrizes e mais cicatrizes, até que chega num processo onde não tem como reverter mais isso. Como é que vive uma pessoa com fibrose pulmonar? Primeiro, tratamento permanente, acompanhamento permanente de médicos especializados, fisioterapia, suporte de oxigênio, expectativa de vida aí de até 40 anos aproximadamente, como eu já falei anteriormente. Mas assim, não reverte o problema, ele diminui a velocidade de progressão da doença. Agora, voltar ao estágio inicial, como era antes, sem fibrose, isso até o momento, até hoje, 2023, isso ainda não é possível. No entanto, um acompanhamento médico feito de forma correta e todo o tratamento de forma correta consegue sim devolver à pessoa uma vida com uma certa qualidade. Aí você pergunta, Ciro, então quer dizer que é só poeira, fungo, mofo, essas coisas que vai levar a uma fibrose? Lembra que eu disse lá no início do vídeo? Não, tem outras coisas. Vírus, por exemplo, o próprio vírus da Covid-19 pode levar a uma fibrose também pulmonar. Além dele, você tem o lúpus, que também pode levar a um problema de fibrose pulmonar. Artrite reumatoide, uma outra chamada de doença mista do tecido conjuntivo, também pode levar ao desenvolvimento de uma fibrose pulmonar. Então não é um fator apenas, são várias possibilidades que pode levar a pessoa a desenvolver a doença. Com relação ao diagnóstico, óbvio, depois de passar pela orientação médica, pela atenção do médico, normalmente ele vai prescrever tomografia do pulmão para verificar como é que está a estrutura do pulmão, os exames de sangue de praxe, prova da função pulmonar, ou seja, como é que você está respirando, se está respirando bem, ele vai fazer essa avaliação. Lembrando que a biópsia não é para todos os casos e em alguns casos o médico pode solicitar, mas normalmente ele pede uma tomografia, ele pede os exames de sangue, ele vai fazer a anamnese, ele vai ver o seu histórico, vai ver que você está perdendo peso, que tem tosse seca permanente, que não tem apetite, que tem fadiga e que tem uma dificuldade respiratória, que tem falta de ar. Isso associado aos exames que ele vai pedir, com os exames de imagem, os exames de sangue, ele vai conseguir chegar a fechar um diagnóstico de ser um problema como uma fibrose pulmonar. Primeira pergunta que muita gente faz: a fibrose pulmonar não possui tratamento? Veja, acabei de dizer, tem tratamento sim. Então dizer que não tem tratamento é mito. Ela não tem uma cura, não vai restabelecer a função inicial do pulmão, como eu já falei 2 vezes aqui nesse vídeo. Porém, ela tem tratamento e o tratamento, se muito bem feito, se acompanhado por profissionais qualificados, você terá uma vida com relativa normalidade, desde que seja muito bem acompanhado. Não dá para ser do início lá que você tinha um pulmão de 18 anos, não vai rolar. Mas a vida vai dar para continuar? Dá sim. Pessoas que tiveram Covid leve não terão fibrose pulmonar. Normalmente ela acontece em pessoas que tiveram Covid grave, que ficaram internadas por longos períodos. Neste caso, por conta do processo inflamatório que foi gerado ali no pulmão, essa inflamação ela pode permanecer por algumas semanas e isso vai gerar uma reação do próprio corpo para tentar resolver esse problema dessa inflamação. E aí vem a questão da fibrose. Mas não quer dizer que teve Covid, vai ter fibrose, não é uma certeza matemática não. Além do mais, Covid leve normalmente não vai levar a uma fibrose pulmonar. E outra característica interessante quando é a fibrose causada por Covid, ela tende a não evoluir, ou seja, não piorar depois que ela se estabelece. Vai ter a fibrose, ela vai estar ali, pronto, ela não vai piorar, diferente das outras causadas por outros fatores. Nos casos das fibroses que não tem uma causa específica, chamada fibrose idiopática, é causada por fatores genéticos? Sim, senhor, fatores genéticos. Mas dá para saber agora que se eu vou ter fibrose ou não? Não dá. A não ser que você faça um mapeamento genético detalhado, mas também conheça toda a sua árvore genealógica, toda a sua família, para você saber em que momento ali alguém teve para ver qual é a sua possibilidade. Mas sim, a fibrose idiopática, aquela que não tem um sintoma, não tem uma característica, não tem uma causa definida, ela pode estar relacionada sim a fatores genéticos. Então, se você teve o diagnóstico ou se tem alguém conhecido que teve o diagnóstico de fibrose pulmonar, a sugestão é sempre siga à risca o tratamento médico, a recomendação médica. A doença tem tratamento, não tem cura, dá para dar uma sobrevida com uma certa qualidade para o paciente. Evite, mude agora logo os seus hábitos. Se você fuma, para de fumar. Se bebe, para de beber.
faça as orientações, as respirações, como o fisioterapeuta vai orientar, use a suplementação de oxigênio caso precise, use os medicamentos dentro do prazo, dentro da hora, tudo certinho, para que ela não se acelere e você não diminua muito o seu tempo de vida por aqui. Então, o melhor mesmo é cuidar-se, tratar-se e ao caso do primeiro sintoma, sabemos que é muito difícil o diagnóstico, porque primeiro que é uma doença rara, não é uma doença comum que todo mundo tem, os medicamentos são caros sim, então teve o diagnóstico, há um momento muito difícil para muita gente e nesse momento talvez precise de um acompanhamento psicológico, para um apoio emocional. Se sentir necessidade disso, faça isso, porque é necessário até mesmo para melhorar o seu tratamento. Bom, lembrando que eu não sou especialista, eu não sou pneumologista, eu sou biomédico. O que eu estou falando aqui é baseado nas informações que estão publicadas em artigos científicos, em pesquisas, mas não é a minha área de atuação. Portanto, sempre que assistir um vídeo na internet falando de algum assunto, seja ele qual for, mesmo que seja médico, doutor, pós-doutor, seja lá o que for, nunca substitua essa informação pela informação de um atendimento médico presencial, frente a frente, tete a tete com o seu médico de confiança ou atendimento num posto de saúde ou no hospital, onde quer que seja. As informações publicadas aqui na internet, elas são muito importantes para, às vezes, dar um norte ou dissipar algumas dúvidas, mas elas nunca podem ser utilizadas como diagnóstico para que você tome a decisão de usar ou não um medicamento, de fazer ou não uma escolha de tratamento, baseado apenas em um vídeo, seja lá de quem quer que seja, que você viu na internet. Obrigado, meu nome é Ciro Pimentel, sou biomédico e estou aqui para te ajudar. Até mais!